creio que coisas maravilhosas vão acontecer, que o Senhor fale através da vida do pastor Saulo, mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que hoje possamos meditar em tudo que já foi falado, né? E passarmos a prestar mesmo atenção em tudo, para que possamos viver a palavra e não conselho de amigo, conselho de fulano, de ciclano, né? Mas que Deus possa ser o centro. Nós vamos fazer uma breve revisãozinha do que nós já vimos, só para a gente relembrar, e vamos partir para a parte final aí. Eu acredito que dá tempo, porque não é muita coisa que ficou para trás, não. Mas eu vou pedir para pôr aí só o texto que nós vamos ler. Então aí o perigoso caminho do marxismo cultural, né? Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aí pode pular para o slide 4. Então nós vimos um pouquinho sobre a história do feminismo, a ideologia de gênero, deixa eu deixar aqui, e seus principais filósofos, né? Destacamos aí algumas, como destacamos que foi dividido em 3 ondas, né? A primeira onda, que teve aí deixa eu só ver aqui, Voltaire, né? Depois a segunda onda teve a principal filósofa aí, a Simone de Beauvoir. A terceira onda aí vai ter ali Chimamanda, não sei falar esse nome, Ngozi Adichie aí, Judith Butler, né, também na segunda onda, junto com Simone de Beauvoir. E essa terceira onda ficou conhecido mais como feminismo negro, né, que é a questão que elas reclamavam também sofrer duplo preconceito aí, né? Eles reclamavam que sofriam preconceito por ser mulheres e por serem negras, né? Pode pular aí para o slide o 20. Então aí nós também trabalhamos um pouquinho aí sobre a pauta, feminismo e a Bíblia, né? Pode passar o próximo, 21. Aqui eu vou dar mais uma, uma das pautas feministas é o direito ao aborto, né? Direito de matar um feto. Nós discutimos aqui, falamos, fizemos algumas provocações, né? Se há ou não vida. Eu trouxe até um artigo de um médico, deixa eu ver se eu vejo o nome dele, George Dale, né, que é um pesquisador de células-troncos, que ele vai falar que muitas vezes as pessoas querem classificar a vida falando do indivíduo, né? E se fôssemos fazer isso, então seria possível matar até uma criança aí de 3 anos de idade, né? Porque ela ainda não sabe, não tem poder de decisão. Mas a vida, ela começa quando alguém já nasceu. Então ele já produz vida. Então nós vimos que a partir já do esperma, já há vida. Se não houvesse vida, não existiria a corrida, a famosa chamada corrida da vida, né? Vimos também aí, que isso acaba, põe o 31, slide 31. Opa,
Isso, ó. Acaba infligindo esse mandamento aí. Não matarás, que no hebraico nós vimos aí, né? Tirtsa, né? Tirtsa, que significa não assassinarás, não cometerás crime de homicídio, né? Também com essa lei nós vimos o 35, slide 35, que era uma porta para libertinagem livre. É o que nós estamos vendo hoje no mundo de hoje, atual, né? Até mesmo no meio, nós falamos um pouquinho, no seio da igreja, jovens que já acham que é normal se relacionar sexualmente sem serem casados, né? Tudo isso é fruto do que nós viemos aprendendo desde a primeira implantação da escola obrigatória social. Aos poucos eles vieram fazendo a nossa cabeça, e é por isso que hoje muitos cristãos não conseguem mais se firmar na verdade. Por exemplo, tem cristão que a gente vai conversar, e quando você vai falar sobre a verdade, não, mas a verdade é relativa. O que é verdade para você não é verdade para mim. Como que pode sair isso da boca de um cristão? Não existe verdade relativa. Para quem não quer a verdade, toda a verdade é relativa. Agora, para quem quer a verdade, existe uma única verdade. Jesus Cristo é a verdade, e Ele declarou: eu sou o caminho, eu sou não uma das, mas eu sou a verdade e a vida. E como nós discutimos na aula passada, até citei um historiador que saiu decidido a comprovar que a Bíblia era mentirosa, era falsa, e o final da sua expedição foi um livro intitulado E a Bíblia Tinha Razão. A ciência, ela comprova a Bíblia. Nós vimos aí que, também relacionado ao aborto lá, né? Como, aliás, na liberdade livre aí, que é o adultério, e aí vai ser na questão adiante, a abolição do gênero, né, que é outra coisa que nós... o adultério aqui, ele... põe o slide 37 para mim, só para mim, aí eu já vou falar do que eu estava falando aqui. Essa palavra não, né, que significa não, tniaf, né, que significa não ter nenhum tipo de contato sexual ilícito, que você vai ter bem destacado ali no livro de Levíticos, de Deuteronômio, né? Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, não te deitarás com a mulher do teu pai, não te deitarás com um animal como se fosse mulher, não te deitarás, maldito és, e sempre acompanhado de um maldito és, né? E então está incluso tudo isso, o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento, né? Até eu comecei a ler um livro de Eusébio de Cesareia. Eu não sei se alguém conhece, a história da igreja de Eusébio. Alguém já leu? Já leu, pastorzão? E eu estava vendo uma passagem lá que eu achei interessante, porque em Apocalipse fala lá, tenho a favor de ti que odeias as obras dos nicolaítas, né? Quem sabe o que significa isso? Eusébio vai esclarecer isso para nós. Eusébio vai dizer que na ascensão de Jesus, de Atos capítulo 1, existia um gentil, que se eu não me engano grego, eu não me recordo agora se ele fala a nacionalidade da pessoa, mas que ele era tido como um diácono lá. E quando Jesus ascendeu ao céu, ele decidiu fazer o seguinte, diz que ele era meio temperamento forte, ele era meio,
como eu posso dizer, afoito. E aí ele disse o seguinte: olha, não se pode combater o pecado da carne sem praticar o pecado da carne. Então ele deu a sua própria mulher para que todos ali, alguns homens que estavam ali, que eram gentios, praticassem atos sexuais com ela. Eusébio vai dizer que a intenção desse Nicolau era boa, mas foi mal interpretada, né? E aí os que passaram a fazer tal coisa, passaram a disseminar que era lícito a prática sexual para combater o pecado sexual. Por isso Deus vai repreender e vai falar, ele vai, na verdade, agradecer aquela igreja, ele fala, tenho a favor de ti que odeias as obras dos nicolaítas. E o que eles praticavam, será que é diferente do que se pratica na nossa sociedade hoje? Então, pode passar para o slide de número 44. E aqui nós já vamos começar a encaminhar para o fim aí. Então, a abolição do gênero, que eu vou voltar lá agora. Nessa historinha aí, além de deixar de existir homem e mulher, né, que nós vimos através de alguns slides que não é possível isso, nós comentamos que, por exemplo, no Canadá, eu ia até trazer o vídeo e acabei esquecendo, de um canadense, por exemplo, que ele paga um cara para adestrar ele se veste como cavalo, e ele até puxa a carroça, e ele se sente cavalo, né? Temos uma pessoa também nos Estados Unidos que fez vários implantes para a boca, cirurgias para a boca dele parecer a boca de gato. Ele colocou bigode de gato, porque ele se sente um gato. Mas pensa num bicho que ficou feio, nada de gato, não. Temos um homem que ele se sente demônio, então ele mandou implantar até chifres, mandou partir a sua língua e descolar para que ela saísse mais, e partir. E aí eu até comentei, não é porque eu me sinto, eu acho que eu sou uma porta, que eu sou uma porta, né? Não é porque eu acho que eu sou um animal, que eu, como um gato, que eu sou um animal. Mesmo com cirurgia, o cara não ficou nem próximo, coitado dos gatos. Se os gatos pudessem falar e pudessem bater, certeza que bateriam naquele camarada. Você está nos ofendendo. Então eu contei aqui a história contei a história não, eu pus aqui uma matéria deixa eu ver aqui se fala, do site biologianet.com/genética, né? Que fala dos gametas, né? Que o homem produz, ele é 50% gameta X, 50% gameta Y. A mulher é 100% gameta X. Então, quando o homem ele se relaciona com a mulher lá, com a sua esposa, tal, e o esperma ele vai até o óvulo, que é 100% X, ele é X. Se o esperma que fecundar esse óvulo tiver gameta Y, então vai nascer um macho, um homem. Ele vai produzir testículo, vai produzir hormônios masculinos, se for Y. Agora, se o gameta desse esperma for X, então vai produzir ovários, hormônios femininos, e vai ser uma fêmea. Não existe gameta X gay, não existe gameta de outro tipo. É macho e fêmea, como diz a palavra de Deus. Por isso eu creio na ideologia, que não vou chamar de ideologia, vou chamar de ciência de Gênesis. Quer acreditar numa ideologia? Até tem um slide, deixa eu ver qual é aqui, mas eu acho que é o anterior, quer ver?
Ele é anterior. Só para mim ter certeza aqui. Não. Põe para mim o slide 44. É 54. Bom, aí ó. Ideologia. Eu tirei do dicionário da internet. O site é esse aí, ó. É dicio.com.br/ideologia. Como que ele define? Substantivo feminino, né? Reunião das certezas pessoais. Então, eu acho que eu sou, então eu sou. Eu posso achar que eu sou. Eu sou o Superman. Não precisa nem da criptonita. Basta um murro, já cai. Pá. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? De um indivíduo, né? De um grupo de pessoas, de suas percepções culturais, sociais, políticas, né? Então, ideologia é exatamente aquilo que a pessoa pensa, né? É semelhante à palavra teoria. Por que teoria de Darwin não é ciência de Darwin? Que é uma teoria. Eu posso desenvolver várias teorias. Se eu botar umas rodas nesse banco e aprimorar aí um motor, eu posso fazer um bom carro desse banco. É uma teoria. Mas vai funcionar? Vai funcionar? Teoria. Eu tenho uma teoria que as estrelas têm os fogos tudo rosa. É uma teoria. Mas é verdade. Assim como Darwin não conseguiu provar que o homem veio do macaco. Simples assim, ele não conseguiu provar. Quando ele fez os experimentos com pombos, a conclusão foi que continuaram sendo pombos. Uma espécie não saiu da outra para outra. Ninguém conseguiu fazer daqueles pombos uma águia. Ninguém conseguiu fazer daqueles pombos um dragão. Ninguém conseguiu fazer daqueles pombos um cavalo, por exemplo. Continuaram sendo pombos. Assim como os macacos continuaram sendo macacos. Seres humanos continuam sendo seres humanos. Se evoluímos, por que paramos? Por que o homem não tem asa? Não evoluiu, criou uma asa. Mas precisa de bilhões de anos. Mas vocês não dizem que nós estamos há mais de bilhões de anos aqui? Então já foi tempo suficiente. Teorias. Mas a Bíblia é uma ciência exata. Tudo que ela fala, a ciência comprova. Até citei aquele cientista que escreveu A Teoria de Tudo, eu nunca lembro o nome dele. Stephen Hawking. Vocês assistiram o filme A Teoria de Tudo? Quem assistiu? Assistam. A parte mais engraçada é quando ele matematicamente, eu achei o Aí acho que é cunhado dele, se eu não me engano, fala assim: você acabou de comprovar a existência de Deus. Ele: não, mas não era isso que eu queria. Aí passou a vida toda tentando descomprovar o que ele havia comprovado, morreu sem conseguir. Não tem jeito. Quanto mais tentam contestar isso aqui, mais ela se confirma quando sendo, como diz Paulo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Quer andar por ideologia? Ande. Mas o que a ciência prova é o que está escrito aqui. Vai se cumprir. E aí, meu amigo, minha amiga? E aí, meu irmão, minha irmã? Como será a sua presença diante do trono? Próximo slide aí para mim. Seguinte aí. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 30, deixa eu só olhar o relógio ali, 39.
Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Paulo já dizia isso. Macaco é macaco, né? É o Falcão que canta, né? Só que ele vai usar um palavrão lá no meio, então não vou nem cantar. Mas macaco é macaco, ser humano é ser humano, ave é ave e ponto final. Pode passar mais um. Aliás, deixa eu selecionar aqui. Para nós adiantarmos. Pode ser isso mesmo. Quando Deus decide criar a mulher, em Gênesis 2,18, Deus declara não ser bom que o homem estivesse só, né? O homem estar só. Após declarar isso, né? Então, ele declara o seguinte: eu farei para ele uma auxiliadora, né? Conforme as nossas traduções aqui, que lhe seja idônea, mas isso não é isso que está no hebraico. Bom, pode passar o próximo. No hebraico, nós encontramos esta palavrinha aí, ó, Ezer, né? No hebraico, aquele Rush, ele sempre pronuncia R no final, mesmo que é no final. Ezer, né? Essa é a pronúncia correta. Que significa ajuda, socorro, auxílio. Então, auxiliador aí, né? E a palavra kenegdo, né? Que significa oposta a ele. Mas não oposta naquele sentido, até nós falamos um pouquinho na escola dominical retrasada, né? Sentido aquele que luta, não, oposta no sentido diferente, ou seja, o macho e a fêmea. Então a fêmea do macho é oposta, é diferente. Falhei uma adjuntora, é isso que está no original, falhei uma adjuntora que seja oposta dele. Ele é macho, eu vou fazer uma fêmea, é isso que Deus está dizendo ali. Pode passar mais um. Então, o heterossexualismo no grego, eu até comentei, heterofilia, né? Filofilia. Eu não sei por que escolheram esta palavra, porque geralmente ligado a sexo é a palavra eros, mas utilizaram essa palavra, né? Significa exatamente, enquanto no grego a palavra ala, né, significa outro, igual, algo da mesma espécie. Então você vai falar assim, outro, que é comparando algo que é da mesma espécie, então você usa a palavra ala. Então, esse é um macaco e esse é outro macaco, então você usa ala. Mas quando você fala, esse é um macaco e esse é um jacaré, então é hétero, que significa outro diferente, né? Exatamente o padrão criado por Deus para o casamento. Essa é a relação. Pode passar mais um. Esse slide aí é o... Deixa eu só confirmar aqui. Portanto, deixará o homem... 59. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Dentro desse texto aqui, ó, a pessoa pode falar o que quiser. Homem com homem, mulher... Não. Deus, ele vai criar, e eu vou adiantar aqui o relógio e já vou fazer a conclusão, porque é só isso mesmo agora de mais importante. Eu encerro comentando aqui. Quando Deus criou a mulher, o que ele fez? Fez cair um pesado sono sobre Adão, certo? Então foi a primeira anestesia conhecida. O bicho dormiu, viu? Que ele nem sentiu. Deus lhe abriu um buraco, ele quebrou uma costela ali, crack. Estava anestesiado o homem, não estava?
fez um buraco. Diz a palavra que ele fechou o local com carne. E da costela que ele tirou, então ele transformou em uma mulher oposta, ou seja, uma mulher. E a palavra unir-se-á a sua mulher, aí no hebraico, é exatamente a palavra, deixa eu ver se é kaved, se eu não estou confundindo aqui. Isso, kavad, aliás, davek. A palavra davek no hebraico significa grudar, colar, unir. Quando você pega, por exemplo, e eu vou colar, vou grudar. Então vamos pensar aqui, Deus abriu um buraco, e agora ele precisa fechar. Unir-se-á, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se colará a sua mulher. Está vendo o que quer dizer a palavra? Tampa com tampa tem função? Tem função? Não tem. Buraco fecha buraco. Então a mulher foi criada por Deus para fechar o buraco aberto por Ele no homem. E isso no campo relacional. Deus não fez uma costela, não pegou uma costela e fez outro homem. Fez? Ele não pegou uma mulher, tirou a costela e fez outra mulher. Foi isso que ele fez? Não, ele fez de um homem, ele tirou a costela e fez uma mulher. E a ciência comprova com os gametas. O homem era XY. Deus tirou um X e fez um 100% X. Esse é o Deus que a ciência comprova da Bíblia. Para concluir aí, pode pôr para mim o slide 63. É o 63? Isso, beleza, é esse mesmo. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É dura essa chamada de atenção. Nós somos destruídos porque nos falta o conhecimento. Quando nós rejeitamos o conhecimento da verdade, então nós caímos nessa relativização de tudo. Tudo é relativo. E isso são estratégias de Satanás para destruir a sua vida e te afastar do caminho e te afastar de Deus. Cabe a você decidir se você vai permitir ou não. Para você, isso aqui tem mais peso ou um filósofo marxista que não entende de nada, só finge que entende? Porque cada bobagem que você vê, e eu posso falar que eu li, tanto, vamos lá, se de um país que a teoria deles deu certo, se você me citar um, eu repenso o meu caso. Venezuela deu certo? Argentina, o que está acontecendo? A recente matéria, a única saída para a Argentina é o aeroporto.
Os jovens estão saindo tudo de lá. E aí eu pergunto, como disseram aqui a nossa imprensa, e é a diferença de se ter um presidente na Argentina, né? Olha lá, está acabando, inflação em 57%, você sabe o que é isso? Deu certo em Cuba, os prédios estão podres, caindo, em Havana. O carro mais novo lá é mais velho que o meu avô. Que já morreu. Deu certo isso em Cuba? Deu certo na Rússia? Deu certo na Alemanha? Embora era uma ideologia um pouquinho diferente, o nazismo, mas não era de direita. Foi um partido criado por Karl Marx, o PT da Alemanha, que colocou a primeira vez o tal do bigodinho lá, que não pode falar o nome, né? Aí ele foi preso, saiu, foi deposto, foi preso, escreveu um livro. Ainda bem que o nosso 9 dedo é analfabeto. Foi preso, saiu, escreveu um livro, assumiu o poder do Partido dos Trabalhadores da Alemanha e mudou o nome para Partido Nacional Socialista. Aonde que socialista é de direita? Só porque ele divergia de um ponto, que os comunistas não aceitam a nação, eles não são patriota, por isso que eles queimam bandeira. Eu até coloquei aqui, Karl Marx dizendo, o proletário não tem pátria. Já o bigodinho, ele era super nacionalista, ele não aceitava o não ser nacionalista, então a luta dele foi a raça ariana, nós vamos fazer a raça pura. Então ele pegou pesado contra os judeus, porque ele era super nacionalista, mas ele era comunista de esquerda. Não vem com essa conversa que era extrema direita. O fascismo você pode até falar, que era um camarada lá meio tal do Mussolini. Ele devia tomar muito remédio tarja preta. Cara doido. Então, o próximo slide aí para nós encerrarmos. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora, como no dia eterno, é para sempre. Pode passar o último slide aí, que é o final, né? Irmãos, crescer na graça e no conhecimento. Nós perecemos por não adquirir conhecimento. Quando nós nos deixamos enredar por esse tipo de filosofia, então nós caímos no relativismo, nós caímos em iluminismo, nós caímos em tudo quanto é ismo que não presta, e abandonamos o único ismo que é válido, o cristianismo. E você já reparou que o judeu hoje nem tanto, ainda há, mas que nem os cristãos, para ser perseguido, todo mundo tenta combater a gente. Sabe por quê? Como disse aquele Nicolas, né? Nós somos a última barreira. Eles não vão conseguir implantar a Agenda 2030 se eles não nos derrubar. Não vão. E nós somos a última barreira. Mas eles podem ficar cegados. Como diz aquele, colocaram no Face lá uma frase, né? A igreja está se despedindo. Nós estamos nos despedindo, de fato. Em breve Cristo vai voltar. E aí eles podem ficar com isso aqui tudo. Aí eles podem fazer comunismo, pode dividir a pobreza deles. Não estou preocupado, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que em breve Ele voltará. Amém? Então a próxima aula, nós vamos tratar de um outro assunto aí,
que é sobre a marca da besta. Nós vamos entrar um pouquinho em escatologia. Eu peço que você venha, que você não perca. Você vai entender por que não dá para conciliar comunismo e cristianismo. Os próprios hegelianos, né, com os hegelianos de direita, que eram conservadores, não conseguiram. Não conseguiram. E prevaleceu os hegelianos de esquerda, que eram ateístas. E você já reparou que a maioria dos jovens que entram para a faculdade se tornam ateus? Eu ganhei um amigo meu na minha oficina lá na Bahia, em cima da minha rampa, ele chorando aceitou a Jesus. 4 meses depois ele entrou para a faculdade de advocacia e se tornou ateu. Quatro meses depois. E aí? É isso que o comunismo, o socialismo quer fazer com você. Tirar Deus de dentro do seu coração, da sua mente. Com a falsa ilusão do humanismo, da religião humanística, que ama todos. Mas se você não concordar comigo, eu jogo pedra, eu mato, eu invado o teu templo. Que amor hipócrita. Querido Deus, que a tua igreja possa ser fortalecida na tua palavra. Que nós venhamos, ó Pai, de fato como diz a tua palavra, Tiago vai dizer, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo constitui inimizade com Deus? Que nós venhamos, ó Pai, nos desvencilhar do mundo e nos apegarmos cada dia mais à tua santa palavra, que é fiel, que é digna, que é verdadeira. Que possamos viver somente por ela, Pai, e que não venhamos, ó Deus, dar ouvidos a fábulas, a histórias que tentam descreditar o Senhor e a sua palavra, mas que possamos ser convencidos pelo teu Espírito Santo, e que somente o Senhor e a tua palavra sejam aqueles que nos guiarão até a eternidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastorzão, cadê? Pode encerrar? Então se coloca em pé, irmãos. Eu acho que era para ele, mas como ele não tomou, eu vou tomar, sabe? Senhor, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal e de todo perigo. Senhor, que a tua igreja se fortaleça na tua palavra. E que o amor de Deus, e que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão com o Pai através do Espírito Santo de Deus, seja com cada um, não somente agora, mas para todos sempre. E todos dizem? E se Deus é por nós, agindo Ele, bem forte para Jesus. Estamos encerrados, cumprimente seu irmão e vai na santa paz de Deus, amém?